101,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Locutor amigo da cidade, entrevista. Estamos por aqui com o Padre João Ribeiro. Padre João Ribeiro, que sempre, quando pode, tem a oportunidade de chegar por aqui, anunciar, né, o que a Igreja Católica, a Paróquia de São Sebastião, está a promover aqui na comunidade itaenguense. Padre João Ribeiro, como é que o senhor está? Boa tarde. Boa tarde, filho. Boa tarde, irmãos ouvintes, rádio ouvintes. Ô, Padre, espera aí que eu acho que a sua voz não saiu não, viu? Vai sair agora. Agora sai. Pronto. Boa tarde, meu amigo Júlio Filho. Boa tarde. Boa tarde já. Boa tarde, os nossos irmãos ouvintes, os irmãos católicos que hoje celebra, que hoje festeja, que hoje acredita, que hoje e sempre é apaixonado pela festa da Eucaristia, que é celebrado mundialmente no dia de hoje. Jesus presente na Eucaristia. Graças a Deus, hoje é feriado nacional, não é? E a gente celebra esta festa solene no dia de hoje, reconhecendo a presença real com toda a alma e divindade de Jesus na Eucaristia, do mesmo jeito que está no céu. Hoje estamos aqui recebendo o padre. Ô padre, e a Igreja Paróquia de São Sebastião tem aquela tradição, né, de confeccionar o tapete para a celebração do Corpus Christi, né? Mas em virtude das chuvas, como é que vai ser esse dia de hoje? Ainda vão insistir, vão tentar ainda fazer esse tapete? Como é que está a programação da igreja? Vai ter aí alguma celebração também dentro da própria igreja internamente? Olhe, primeiramente sobre os tapetes, a gente tinha feito um trabalho, reuniões, de começar desde a rodoviária até a matriz. Mas de manhã começou com chuva forte, não deu para confeccionar os tapetes. O diácono Otacílio veio, que organiza essa situação. Mas agora, neste momento, os jovens ali na frente da matriz, por ali, alguns metros, eles estão insistindo e confeccionando ali na frente. Não dá para fazer daquela forma bonita, solene, que faz da matriz até onde era a rodoviária. O padre João Ribeiro, quando falamos de Corpus Christi, né? Essa expressão não é uma expressão portuguesa, né? Corpus Christi, que também simboliza e significa o corpo de Cristo, porque até hoje a Igreja Católica ela adotou também Corpus Christi em vez de o corpo de Cristo. A gente tem essa festa de hoje, não é? Como primeiro responder a outra pergunta sua, qual é o horário das festividades na matriz, né? Eu vou chegar no seu que você vai dizer. A missa solene será às 4 horas da tarde, será às 16 horas, será presidida pelo padre João Júnior. Ele não pôde vir porque tem outro compromisso. A missa começará às 16 horas, presidida pelo padre Júnior, não é? Eu tenho aquela questão do incenso, aquelas coisas todas, eu tenho dificuldade, então vai ser o padre Júnior que vai presidir às 16 horas a Santa Missa Solene, na companhia dos diáconos, dos coroinhas, de todo o povo de Deus. É uma festa litúrgica, é uma solenidade, é uma festa grandiosa, é uma festa grande, é um dia santo, é um dia fino, como diz a senhorinha, é um dia santo para nós cristãos que acreditamos, que cremos na Eucaristia. Depois, como começou esta festa? Esta festa começou desde os primórdios, porque até então
A Eucaristia era celebrada nas casas, nas famílias. A gente não tinha hoje a liberdade religiosa como nós temos hoje de professar a fé na Eucaristia publicamente, isto é, de uma forma solene, de uma forma pública, né, que também a opinião pública tome conhecimento, não é, do corpo e do sangue de Jesus. Primeiro, o senhor perguntou a questão do Corpus Christi, que é uma palavra latina, não é, que veio para o português, corpo e sangue de Cristo, corpo de Cristo. Não é? Quando a gente vai comungar, a gente diz ao fiel, corpo de Cristo. A festa começou, também teve-se um diálogo, visões da senhora, de uma irmã chamada, me esqueci o nome da freira agora, rapaz. Eu me preparei para este momento, que aparecia a Jesus, Jesus aparecia a ela para que fizesse esta festa. Também, Júlio Filho, irmãos ouvintes, nós temos na igreja muitos milagres eucarísticos. Por exemplo, ele anciano na Itália, quando o padre celebrou a Eucaristia, a hóstia se tornou-se carne com sangue. Este milagre existe, está numa cidade chamada Lanciano, na Itália, não é? Eu tive lá. Também tem o milagre de Bolsena, o milagre de Oviedo, quando o padre partiu o pão, que jorrou sangue, naquela parte, o pano chamado corporal, onde o padre coloca o cálice sagrado, coloca as hóstias para consagrar, chama-se corporal. Então, a hóstia se transformou em sangue de Jesus. Então, agora mesmo, na igreja, tem um santo chamado Carlos Acutis, um menino que sobreviveu 15 anos de idade, de família nobre. Esse menino, esta criança, ele teve toda a sua vida voltada para a Eucaristia e ele pesquisou todos os milagres eucarísticos do mundo. Não sei se o senhor vai fazer uma pergunta, mas eu queria justificar aqui com a carta de São Paulo. Eu posso ler agora ou leio depois? Fique à vontade, padre. Então, São Paulo, 1 Coríntios 11, de 23 a 26, diz assim: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A Eucaristia Jesus mandou fazer. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa leitura é da carta de São Paulo aos Coríntios. Quem é que vai provar que Jesus está na hóstia consagrada? Primeiro é a palavra de Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo,
tomai e bebei, isto é o meu sangue, são palavras de Jesus. E ele também mandou fazer isto em minha memória. Fazer isto em memória de mim. Então, quem vai provar que Jesus está na Eucaristia é o quê? A palavra de Jesus. Segundo, a nossa fé na palavra de Jesus. Hoje a conversa é com o Padre João Ribeiro, que fala pra gente da importância do Corpus Christi, né, para a comunidade católica aqui em nosso município. Antes eu quero também registrar aqui um abraço para o amigo Eliabe José. Eliabe José, ele até mandou aqui um abraço para o Padre João Ribeiro, né, e ele disse: será que o padre tem... pergunta aí, Júlio Filho. Ele tem me visto, de fato, já faz um tempinho que eu não vejo o padre. Um alô, meu amigo Eliabe José. Estamos ao vivo aqui no programa, hoje conversando com o Padre João Ribeiro, né? Hoje que se celebra o Corpus Christi, o corpo de Cristo, pela Igreja Católica no mundo, né? E aqui em Lagoa de Itaenga não tem sido diferente, padre. Pois é, irmão querido Júlio Filho, queridos irmãos ouvintes, também nesta festa de hoje, também no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, diz assim: naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus do Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Primeiro, no Antigo Testamento, tivemos vários sacrifícios, mas Melquisedeque, rei de Salém, um sacerdote, Melquisedeque não tinha, assim, descendência, não tinha pai, não tinha mãe, ninguém sabe de onde veio Melquisedeque. Mas Melquisedeque, ele ofereceu pão e vinho. E pão e vinho foi o sacrifício de Melquisedeque que agradou a Deus. E Abraão recebeu o dízimo, ofereceu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Agora, atenção, nós, e senhores ouvintes e senhoras dizimistas, que consagra o seu dízimo no segundo sábado, no segundo domingo de cada mês, e nas comunidades que o padre vai celebrar, que a gente consagra o dízimo naquela missa. Fazei a consagração do seu dízimo conforme o livro do Eclesiástico. Qual é o significado da Eucaristia no Corpus Christi e como ela é relacionada à vida espiritual para os católicos, padre? Veja, meu irmão, a igreja ela vive da Eucaristia. Aí vem a grande questionamento, né? Porque é uma hóstia que não tem fermento e o vinho que é oferecido, que é celebrado, que é oferecido na missa. A missa tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Primeiro se ouve a palavra de Deus, se cantam os salmos, se proclama o evangelho, se tem as preces. Depois, a segunda coluna da missa é a celebração litúrgica, eucarística. Então, o padre oferece em voz baixa, porque o povo está cantando assim, o pão e o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem,
e para nós vai se tornar o pão da vida. E depois o vinho, bendito seja Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem, que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Aí você disse, assim, a questão da presença real de Jesus, não é que você quer saber. Olhe, os coroinhas brincam muito com as hóstias, né? Come no escondido, bebe vinho no escondido, não é? Até as pessoas assim, né? Quando cresce, né? Mas quando celebra a missa, Jesus que mandou celebrar, os apóstolos que mandou celebrar a Eucaristia, né? Os apóstolos, Jesus que mandou os apóstolos celebrar a Eucaristia, e depois os apóstolos também, os presbíteros, que são os sacerdotes, que são os padres. Então, na hora que o padre pega o pão e diz, tomai e comer, isto é o meu corpo. Aí é um momento que a igreja chama de transubstanciação, que significa a conversão, a mudança do pão para o corpo de Jesus. E pegou o cálice com o vinho e disse, tomai e beber, isto é o meu sangue, que é o sangue de Jesus, que é da eterna e a nova aliança que será derramado por vós. Então, ali se torna o corpo e sangue de Jesus. É mistério. Para mim, diga você como padre, eu me sinto muito emocionado de acontecer a realidade deste mistério do corpo do pão para o corpo de Cristo, do vinho para o sangue de Jesus, e fazer isto em memória de mim, como nós acabamos de ouvir na carta de São Paulo aos Coríntios, agora há pouco. Ô padre, e já aconteceu a procissão? Vai ter a procissão? A procissão, a missa será às 4h, a missa solene, não é? Com todos os representantes de comunidades. Nós convidamos toda a cidade. E em seguida, a Santa Missa, nós temos a procissão solene. Eu vou para a comunidade de Camboa, também lá será às 4h. A realidade pastoral de Camboa os católicos é uma minoria, não é? E como pastor, eu devo cuidar daquele rebanho que está em Camboa. É uma realidade, povo muito bom, mas a realidade é a primeira vez que eu convivo, né, como padre, que a realidade evangélica é muito forte. Então, os católicos são menos, são numa base, quando eu cheguei era 26, deve ter 29 famílias católicas, fora os católicos de BGE. Você sabe, lá também tem aqueles que não vão à missa. Lá também tem capela no distrito da Camboa. Quem vocês aí da Igreja Católica denominaram ali para representar a própria Igreja Católica? Porque em cada comunidade tem ali um santo a ser homenageado. E lá no distrito da Camboa? Na Camboa é assim. Aí quando eu cheguei era no cemitério, não sabe, a capela do cemitério, né? Do cemitério da cidade, do lugar. Mas ficava um pouco distante do povoado, de onde estavam as casas. Ali no centro da Camboa foi construída uma capela, já tinha sido iniciado pelo padre Sérgio Ramos, e nós continuamos a construção, que primeiro a padroeira do lugar era Nossa Senhora das Dores, que é a padroeira do cemitério, né, da capela do cemitério. E veio para cá, mas que doou o terreno
foi aquele prefeito chamado Francisco. Não tinha um prefeito chamado Francisco? Tem. O prefeito chamado Francisco, que é filho da Camboa, e o padroeiro é São Francisco de Assis. Pronto, minha gente, tá aqui uma conversa bastante produtiva, né, com muita fé, muita reverência aí pela Igreja Católica que celebra o Corpus Christi. Agora, padre, por que essa celebração do Corpus Christi é importante aí, o que ela representa de fato para os fiéis católicos? O que representa para nós fiéis católicos, Júlio Filho, é a nossa profissão de fé, é a nossa fé na Eucaristia. Nós somos alimentados pela Eucaristia. Sem a Eucaristia, nós católicos não podemos viver. Por exemplo, eu me preocupo muito da minha paróquia, aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que servem, aqueles que ajudam na igreja, mas eles não comungam. E a gente tem que viver a riqueza maior da igreja, que é o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. Didaticamente falando aí, porque tem gente que vai para a igreja, mas não entende muito ali, né, de algumas práticas. Por exemplo, comungar. O que é o comungar ali na Igreja Católica? O que o senhor diz é verdade. As pessoas não compreendem muitas coisas, as pessoas não entendem. Nem o evangelho do dia. Até os avisos que eu dou aqui na rádio, as pessoas não sabem depois. Né? As minhas comadres não sabem, são senhorinhas santas, aquela coisa toda. As pessoas não sabem. Mas o comungar, assim era nas primeiras comunidades cristãs, Júlio Filho. Não era igreja cheia, era por causa da perseguição do Império Romano. Era celebrado nas catacumbas, em casa, nos escondidos, não é? Por isso que no passado, talvez as suas tiazinhas tenham assistido, que a missa era até de costa para o povo, né? Toda aquela coisa toda. Agora, o que é comungar? Comungar é receber o corpo de Jesus com toda a alma, com toda a divindade, do mesmo jeito que está no céu, acreditar e crer que é corpo de Cristo. Quando o padre, o ministro, o diácono, os diáconos vão dar a Eucaristia, a gente faz uma proclamação. E a proclamação é assim, da Eucaristia, diz corpo de Cristo. E a pessoa responde amém, que é verdade, que Jesus está ali na Eucaristia com toda a alma, com toda a divindade, do mesmo jeito que está no céu. Como agora nós tivemos as primeiras comunhões, né, de jovens, de crianças, que agora na Páscoa, no tempo pascal, fizeram a primeira Eucaristia. Parabenizo até as catequistas, Leidiana, a coordenação de catequese, Jefferson, a professora Sandra Lúcia, Thalia, não é? Érica, não é? E todos os catequistas da cidade e da zona rural. Padre João Ribeiro, né, com a gente no nosso programa. Ô padre, eu me lembro quando o senhor toca assim nas referências da minha pessoa, com as minhas senhoras, mamãezinhas, né, que tanto cuidaram de mim, eu cuidei delas também, que Deus as tenha. E eu me lembro perfeitamente, né, que muitos ministros da Eucaristia iam ali na minha casa, né, levar o corpo de Cristo para as senhoras, né? Essa prática continua ainda, porque tem aqueles acamados, né, aquelas pessoas também que não têm muitas vezes possibilidade de ir com muita frequência à igreja, ou muitas vezes está tão impossibilitado de sair de casa para ir para a igreja. Continua esse ato aí de amor da igreja, levando também para esses acamados o corpo de Cristo?
Existe, um cuidado muito grande, é um zelo muito grande que a gente tem com esse trabalho pastoral, sabe? A gente lembra dos saudosos, né, que hoje não estão mais, mas cumpriram com o dever. Eu me lembro também do Irmão Batô, né? Manu. O também pai de Manuel Antônio, seu Antônio, né? O saudoso também, seu Bill do Bolo, né? Sim. Olhe, quem é coordenador dos ministros da Eucaristia é o irmão Moisés aqui da loja. Moisés, sabe quem é Moisés? Perfeitamente. E nós temos numa base de mais de 60 ministros da Eucaristia que leva a comunhão para os doentes, não é? Porque no passado, nos séculos idos, na igreja, nas comunidades cristãs, as reservas eucarísticas que ficavam no sacrário era para levar para os doentes. Os doentes têm necessidade de receber a Santíssima Eucaristia. Então hoje os ministros levam, não é, para os doentes, para os acamados, para aqueles que não, para aqueles que não... Os deficientes também. Os deficientes, para aqueles como crianças autistas, os deficientes mentais também, né? Também que não tem condições de vir à igreja. Deficientes físicos. Perfeito. Agora, irmão Júlio Filho, a situação nossa, como nós conversamos essa semana na igreja, o senhor foi uma reunião com a PASCOM, com a Pastoral das Comunicações, porque eles têm a necessidade de escutar o rádio. Eles têm o direito, eles gostam de escutar o rádio, de escutar a missa. Toda a minha preocupação, senhor, agora como presidente da rádio, porque o que a gente pode fazer para beneficiar os doentes. Olhe, tem doente aqui para nós e o povo da rua, porque aqui eu estou falando em segredo, é um segredo, não é? Tem doentes que sofrem, não é? Sobretudo quando ele é católico e a família de outras religiões, porque eles não ligam o rádio, não ligam a televisão para assistir a missa, não é? Eles têm a necessidade de Deus, eles têm uma alma religiosa, eles têm uma vida religiosa, e eles precisam disso, não é? Entendeu? Eles precisam dessa situação, eles precisam, não é? A gente tinha... a gente começou de segunda a sexta, também no tempo da pandemia, a PASCOM, mas os jovens da PASCOM estudam, trabalham, aquela coisa toda. Ficou a missa do sábado, de 7 horas da noite, mas começou, mas depois ela caiu. No domingo de manhã eu não sei como ficou, não é? Domingo à tarde não é radiada, porque o senhor tem um compromisso com outras pessoas que fazem a programação da rádio. E no domingo à noite, eu tenho que celebrar, foi o Padre Júnior. Mas gostaria que o senhor me ajudasse para também a gente ajudar os doentes. Não é um trabalho de caridade com os doentes e com as pessoas também que cuidam dos doentes, que não podem vir à missa e eles querem escutar. A nossa cidade, ela tem uma cultura, sim, de escutar o rádio. Este programa seu de meio-dia, ele tem uma audiência, não é? Quando é de uma autoridade de alto quilate, de alta competência da cidade, do município, ou programa de polêmicas, não sei, que o senhor tem enfrentado também, né?
todo mundo escuta, né? Todo mundo quer escutar, não é? Mas os nossos irmãos doentes, eles querem escutar o rádio. E vocês estão me escutando, não é? Isso é uma preocupação minha, pastoral. A gente lembra também de Luísa Pereira, que é um ouvinte fiel, viu? Luísa Pereira. Lá no São Gonçalo. É a tieta do Gonçalo. Ontem eu Isso. estive lá, ela quer construir a capela de São Gonçalo. Levamos lá ontem o arquiteto para ver o terreno. Ela comprou aquele terreno por R$90 mil. Ela saiu de porta em porta pedindo, não é? Pedindo. E aqui para nós, e o povo da rua, que é um segredo, não é? Eu achei o terreno muito caro, mas é a nossa maior riqueza que ali começou a festa de São Gonçalo, que tem uma dança, não é? Que é uma dança que nós herdamos dos nossos irmãos afros, não é? Uma tradição, né? Misturada com a religião católica. Olha, minha gente, estamos hoje conversando com o padre, né? Mas estamos chegando já, padre. Aqui é o nosso término do nosso bate-papo, né? Foi muito bom. O seu reforce, né? A programação de hoje, Corpus Christi na Igreja Paróquia São Sebastião, né? Convido o povo para participar. Esse espaço é da gente. Olhe, antes que eu me esqueça, não me falhe a memória, eu quero convidar todos os representantes de comunidade amanhã às 14 horas na Igreja Matriz para a reunião do CPP amanhã às 14 horas. Todos estão convidados, as pastorais, os movimentos, não deixe de participar. Depois, quero reforçar a presença de todos os católicos hoje, às 16 horas. Veja também, Júlio Filho, como a nossa igreja matriz está bonita, está pintada. E o povo colaborando, né? O povo colaborando. O senhor fez uma campanha aí para pintar a igreja, né? Tá ficando bonita, viu? Graças ao trabalho do dízimo, né? Tudo é fruto do suor, do sangue, da boa vontade do povo querido e amado de Lagoa de Itaenga. Quem não ajudou ainda, é o que deve fazer? Procurar quem? Procurar onde? Procurar a secretaria paroquial, né? Olha aqui a minha ajuda, se você que quer ajudar dessa maneira. Tem pessoas que querem ajudar também de uma forma, se ninguém saber, ou vai lá na secretaria, mas não deu meu nome, ou se não, se você doação quer anônima, né? Ou também tem o QR Code em cada banco da matriz. Vai chegar lá caladinho, né, padre? Colocou, pronto. Tá ali mexendo no telefone, de repente, né? Postou assim a câmera, né? Cada um tem a sua maneira. Não falte hoje às 4 horas da tarde. Venha, participe, celebre, reavive a sua fé na Eucaristia. Não deixe de participar da missa do domingo, porque o domingo é santo. O domingo é o dia do Senhor e o domingo é o dia da Santíssima Eucaristia. Muito obrigado, padre, mais uma vez por estar presente no nosso programa, né? Esse é um programa democrático, aqui ouvimos todo mundo, né? Quem chega por aqui é quem quer ser ouvido, né? Então esse é o lema do nosso programa na Rádio Itaenga FM. Eu agradeço o seu respeito pela paróquia de São Sebastião, eu agradeço a sua acolhida, não é? Agradeço profundamente e também eu sei que não depende de você, mas a gente vai ver aos pouquinhos como a rádio chegar para os nossos irmãos doentes também. Tá certo? Como amém, a rádio padre, chegar. Amém. Tá certo? A gente já teve. Nós estamos dando passos. Porque o problema era aquele fio. Já botamos 2 vezes o fio, mas tora com aqueles carros que passam alto, aquela coisa toda. Mas hoje, com a chegada do YouTube, né? Fica mais fácil, né? Da internet, fica mais fácil de a gente fazer a transmissão. Obrigado ao Senhor, obrigado aos ouvintes, obrigado ao seu trabalho, tá certo? E que a sua presidência da rádio agora que está em suas mãos, sei que é um trabalho feito em conjunto, em equipe,
porque se não for em equipe a gente não consegue, não é assim? Então agradecemos o seu trabalho e a todos os ouvintes e a todos os católicos e a todos os outros irmãos que estiverem viajando em casa, a minha gratidão, o meu carinho, o meu respeito e a todos católicos, seja católico de coração e apaixonado pela Eucaristia. Pronto, chegamos ao final do programa e a gente vem o apoio cultural, depois tem Manuel Antônio na tarde Super Brega. Amanhã estaremos de volta, um abraço. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.